Começando mais um episódio aqui da nossa conversa cast entre eu e Johnny, onde a gente fala sobre tecnologia, inteligência artificial e tudo que está acontecendo dentro desse cenário, com uma visão mais business do meu lado e uma visão mais dev do Johnny. E eu acho que o tema dessa semana vai ser bem legal, porque a gente está conversando bastante sobre um conceito que surgiu o insight assim, de usar mais ou começar a refletir mais sobre ele a partir de uma palestra que o criador do Cloud Code fez. E a partir disso a gente começou a conversar, que é uma coisa interessante, se você assistiu os outros episódios, né, dessa conversa cast, você vai ver que no primeiro, eu acho, a gente conversou sobre como que o mercado ele foi mudando, né? E teve uma hora que a gente ficou num gap ali meio de não tem mais mudança, parece que a IA é só isso, e aí do nada veio o Cloud Code, puf! E aí melhorou nossa performance em 1000 vezes, parece que a gente pulou um degrau assim, os próprios desenvolvedores, eles que entram aqui, eles já parece que eles não entram para codar mais, e mais para ser um arquiteto, ou já para ser treinado para isso. Exemplo clássico é o que a gente fala de eles não lê mais o livro Clean Code, já começa a ler livro de arquitetura, né? E o que me chamou a atenção nessa palestra do criador do Cloud Code foi que ele falou exatamente isso, que teve esse gap, assim, que ele pulou de nível, só que isso que aconteceu agora fez ele pular um novo nível. Aí quando ele falou, eu falei, opa! Então, peraí, como que esse cara tá fazendo isso? E aí o tema eu achei interessante que é pare de fazer prompts. Esse foi o tema que ele colocou. Quer falar um pouco sobre o que você viu disso? Não. Beleza. Então, o que ele viu, o que ele falou pra gente dentro disso daí? O pare de fazer prompts é porque ele falou que, num certo período, e se você assistiu o podcast da semana passada, na conversa cast da semana passada, é interessante porque linka um pouco como isso. Conversa cast. A gente pegou e falou que no começo a gente tinha meio que a gente pedia algo para IA e a IA ela meio que dava era tipo um input e output, só isso. Sim, que ela é instintiva, né? Meio instintivo. Aí depois ela evoluiu para ter o pensando, né, o thinking. Então você dá uma demanda para ela, não é que ela pega a resposta e te devolve. Ela pega a resposta, ela mesma pensa. Beleza, eu acabei aqui? Não, eu preciso, na verdade, para chegar no objetivo, fazer outra coisa. Então, faz essa coisa. E aí ela encavala, como se fosse, bem entre aspas, prompts, né? De vez em você mandar só um prompt e ela voltar, ela mesmo, Raciocina ela mesmo. raciocina. E aí, com loopings, eu acho que foi um próprio passo disso, que o que o cara falou, ele falou que agora a gente não tem que mais focar em como criar o melhor prompt, e sim em como criar a arquitetura de loopings de agente para que um agente consiga fazer prompt para outros agentes, e aí eles trabalhar em looping, né? E aí, quando ele falou isso, eu achei muito interessante. Tem até as ferramentas do próprio Cloud sobre isso. Até como que, a partir do momento que você viu isso, o que que você fez? Qual que foi o seu primeiro passo? Bom, a gente está começando a explorar esses loopings. E aí eu achei uma thread no. Eu ia falar Twitter, mas não é mais Twitter. No X, no X, que ele explicava como você começar a desenvolver esses fluxos. Porque não dá para de primeira você começar, vou automatizar toda a área tech Tudo. da empresa com fluxos de agentes. Não dá. Então ele deu uma dica muito boa, que era começar com algo muito básico, e essa coisa vai crescendo. Então, por exemplo, eu comecei criando um looping bem básico. Antes disso, até. Você perguntou o que eu comecei Não, fazendo. foi uma coisa que a gente fez. Primeira coisa que a gente fez, a gente transcreveu essa parada, mandou no Cloud, pegou essas ideias dessa thread que fez, jogou nele e começou a conversar com o Cloud sobre. Sim, porque como bons usuários de IA, a gente não tem muito período de atenção, então a gente joga no Cloud Code o texto e fala, Cloud, me explique. E aí, basicamente, ele aplicou o que tinha no texto na vida real para fazer esse looping, que aí, qual que foi esse primeiro E eu looping? acho interessante só um ponto, só coloquei esse ponto, porque você que está aí assistindo, acho que se você quiser entender como faz isso, porque a incógnita que dá quando você vê isso tá, mas eu vou usar isso para quê? E faça o mesmo processo com a gente. Coloca no Cloud, fala para ele pesquisar sobre isso, te explicar melhor para você entender, e a partir disso fala, pô, como que a gente pode começar a usar? De uma maneira pequena para depois ir ampliando. É isso o processo que o Johnny tá falando que ele fez. Sim, a parada daí, nessas, vou só abrir uma vírgula, sempre que você tiver um conteúdo complexo ou qualquer forma de material e você queria ter um professor daquilo, joga para uma IA e pede para ela ser sua professora daquilo, entendeu? Você consegue farmar um professor ali, ser professor. Enfim, e aí a primeira coisa que eu fiz, bem básica, era um agente que roda todo dia, de manhã,
ele olha o relatório do dia seguinte de código, ele olha o código e ele cria issues no GitHub. É como se ele criasse eventos de tipo assim, olha, tem algo errado aqui, olha, tem algo errado aqui. Esse foi o primeiro passo. E aí, na thread do Twitter que eu vi, você vai aumentando isso. Então, por exemplo, ontem foi a primeira vez que ele achou de Explica de fato, uma maneira mais leiga, só para as pessoas que não são leigas entender o que você fez. ele analisa o código e busca erros. Então, todo dia de manhã, basicamente, ele analisa todos os É, commits que você deu, ou todos os ele deploy. olha, ele olha todos os logs do deploy. Aqui, isso sem ser Beleza. técnico, Quando assim, ele sobe pro ar, ela tem é. um log que é basicamente tudo que foi feito ali, vamos dizer assim, E né, as nisso coisas. tem erro, tem o que Então, funcionou. todo dia de manhã, ele tem um looping onde analisa basicamente o código dele. Então, é basicamente, você imagina que você trabalhou hoje, amanhã já tem um agente que confere tudo que você fez. Então, Sim. basicamente, o Johnny agora ele tem um conferidor, é foda, né? E aí, sim. É um cara que confere. Lista, né, ali. Aí, beleza. E aí, esse é o primeiro passo. E aí, o que eu dizia na thread do Twitter é que você usa isso para fazer o segundo passo. Então, por exemplo, agora ele não corrige esse erro, ele só identifica e coloca, tipo, num negócio assim, ó, esse erro existe. Próximo passo seria, toda vez que um erro acontecer, coloque um agente para corrigir esse erro. Então agora seria, quando eu terminar esse fluxo, seria como todos os bugs do código são corrigidos automaticamente à medida que eles aparecem. E aí depois você cria um outro loop, então, tipo assim, analise como os clientes estão usando a plataforma e sugira features, enfim, vai surgindo esse fluxo até o momento onde as coisas estão crescendo é, autonomicamente, se essa palavra existe, enfim. Uma coisa que eu achei interessante dentro disso, da minha conversa com o Cloud, né, que eu fiz o mesmo processo, todo mundo aqui fez o mesmo processo. Pegou todas essas informações que a gente pesquisou, jogou no Cloud e começou a ter um brainstorm para entender como que poderia utilizar. Né? Porque a partir do momento que a gente viu, pô, o criador do Cloud Code falou que pulou um nível, esse é o caminho, vamos descobrir como que a gente usa isso. A gente não simplesmente, uma ferramenta legal, não vamos mais. Tipo assim, deixa para depois. Não, a gente falou, pô, vamos focar em pensar. Então, não começou, acho que, ter um tempo, assim, de pensar em si mesmo e em como poderia usar. E aí, eu conversando com o Cláudio, ele falou sobre. Eu passei para ele, né? Que foi o criador do Cloud Code, que falou isso, eu mandei a transcrição para ele. E ele falou que hoje a rotina do cara é basicamente. Ele tem loopings que rodam todo dia, como esse. Então, por exemplo, assim, todo dia de manhã, meio que tem alguém um agente que já traz um looping para ele. Então, não é necessariamente ele chega no dia e ele pensa, beleza, o que que eu vou fazer agora? E dispara um agente. Todo dia de manhã já tem um agente pré-configurado e já disparado que vai questionar ele sobre o que ele vai fazer. Então, é como se a IA tivesse ficado mais ativa. Sim. Ela não fica só passiva te esperando, ela já ficou ativa. Uhum. Ela já perguntou, ó, eu fiz essa parada aqui, ou você fez aquilo lá e eu percebi isso daqui, o que a gente vai fazer? Então, ela já questiona. E uma outra coisa que ele faz, então ele falou que ele tem tipo 5, 6 agentes desse rodando por dia. Então o trabalho dele é ficar respondendo basicamente o que esses agentes pedem para ele. E de noite ele pega tarefas complexas e aí ele bota para rodar em uma IA que ela roda assim sem pedir permissão para ele, ou que ela já tá meio pré-moldada ali para fazer as coisas dentro, tipo assim, sozinha. E aí eu achei interessante. E aí, basicamente, o que a gente tem, eu acho que de função para isso, assim, já dentro do Cloud Code, mas que não necessariamente você precisa usar. O Johnny mesmo não usou essa. Você tem o barra loop, né? Inclusive, já que a gente tem um lado mais que não necessariamente é técnico, se você tem o Cloud baixado no seu PC e aí você usa o Cloud Code, ele não necessariamente tem todas as ferramentas. Não necessariamente, não. Ele não tem todas as ferramentas que o Cloud Code permite ter. Você tem que estar usando o Cloud dentro do terminal. Eu não sei como fazer. Brota um professor, que nem o Johnny falou, farma um professor ali, pergunta para o Cloud e ele vai te explicar como que você usa isso no terminal. Porque aí você tem outras funcionalidades. O Cloud no terminal, ele recebe muito mais updates do que o Cloud Desktop. Tipo, o Cloud Desktop, sei lá, resolve update cada uma vez por semana, cada 2 semanas. O Cloud Code, eu acho que no terminal é quase diário que ele tem updates novos saindo. Então, quando você vai para lá, você já tem outra função. Então, você tem o barra loop, né, LOOP, e ali você consegue colocar coisas que são baseadas em tempo. Então, a cada 1 hora você faz tal coisa, ou todo dia às 10 horas você faz tal coisa. Você consegue usar o barra loop. Você não usou assim, né? Você escreveu um script mesmo para. Sim. Isso era um ponto que eu ia comentar do loop, assim. As pessoas elas vão descobrindo formas de usar o LLM, o Cloud, mas eu sinto que o loop ele ainda não está democrático, assim, ele não está Não. simples de entender.
Até a gente tem um pouco de dificuldade de saber em que contexto inserir os loops. Eles dão vários exemplos, tipo assim, a gente deu Sim. exemplo muito tech de resolver bug, Eu GitHub e vou dar tal. um exemplo depois mais simples. Mas um exemplo que dão também é, por exemplo, o, o agente todo dia já lê a sua caixa de e-mail, vê o que é É, importante, o que é não, com base em parâmetros que você decide, e ele te traz isso, entendeu? Então você agora economizou o tempo de abrir o e-mail e não sei o quê. é. Então, esses loops eles são para te economizar esses tempos de coisas que você tem que fazer constantemente. Por exemplo, eu tenho um agente que eu dou uma olhada em notícia. O que eu tô pensando em fazer é agora colocar ele em looping. Então, tipo, Sim. todo dia de manhã ele já vai pesquisar as notícias, vai comparar ela pra ver se é fake news ou não e vai me transmitir. Então, tipo assim, eu não preciso eu entrar lá e Sim. fazer. Ela automaticamente vai fazer isso pra mim. Eita, peraí que eu. Ô, ô, voltou. Essa câmera, essa câmera. Então é isso, eu sinto que ainda não está muito democrático. Eu acho Não. que vai ficar muito mais fácil de usar quando o Cloud Code. Ele lançou esse barra loop, mas eu sinto que eles também estão entendendo Tá. É que assim, esse literalmente loop. isso daqui é em primeira mão, É, assim. É tipo assim, a gente tá falando literalmente o que a gente viu essa semana e que a gente começou a implementar essa semana. E assim, eu não vi ninguém do meu ciclo fazendo isso. Tanto é que quando eu comecei a postar sobre isso nos meus stories, as pessoas começaram a perguntar pra gente como faz. Tipo, a gente viu o criador do Cloud Code lançando algo e começou a fazer. que quando lança qualquer coisa na área tech, e principalmente agora em LLM, primeiro tem uma galera que é a galera do Vale do Silício, não sei o que eles são quase pesquisadores. Ah, Então, primeiro a coisa surge nessa bolha. Depois ela vai para os entusiastas de IA. Depois ela vai para quem usa IA. E aí depois vai para o. Então tem todo um é. funil que isso chega. Isso tá tipo assim, já saiu um pouco da bolha de pesquisa Tá e tá na começando a bolha de entrar. entusiasta. Então, quem gosta muito de IA tá começando a ver essa parada de loop, mas ainda não é algo ah, fácil de utilizar, eu sinto. Tanto é que Acho difícil. até no algoritmo assim da rede social, você percebe uma coisa, quando lança uma coisa, você curte e tal, ela começa a aparecer várias vezes. Até pra mim ainda quase não tá aparecendo. Tipo assim, depois que eu comecei a pesquisar, apareceu só um cara, que é um dos caras que tipo fala muito sobre IA, que postou e eu não vi mais ninguém postando. Então em breve possivelmente a gente vai começar a ver, eu acho que mais gente postando talvez sobre isso. Mas tem esse barra loop, que é por isso. Tem o barra Goal, né? Que é GOAL. Go. Esse daí ele já funciona por objetivo. Então, Esse não necessariamente tem vínculo com o loop, assim. Esse é uma forma de você falar assim, ó, IA, não para por nada, tá ligado? eu acho que esse eu acho que é o que o cara usa para fazer coisas de noite. É o que eu tô usando. Por exemplo, 2 dias eu deixei minha IA trabalhando de noite. Eu usei o Gol. Porque aí você deixa ela trabalhando e ela vai indo. Vou contar um pouco da experiência que eu tive em relação a isso, mas ela vai trabalhando. Então você dá um objetivo para ela. Então, ó, você não para até fazer tal objetivo. E ela vai pensando ali, raciocinando até fazer isso. Inclusive, a gente viu até umas dicas, eu acho interessante, de como usar isso, né? Mas aí depois a gente fala. Uma coisa que eu acho legal disso é que eu até soltei um vídeo um tempo atrás no meu TikTok, no meu Instagram, porque eu fiquei também matutando, porque quando lançou o Open Cloud e aí a gente eu comecei a testar algumas coisas, na minha cabeça eu comecei a desenvolver até os sistemas meus, que eu brinco que é sistemas hobby, né, que não tem a ver com as empresas que a gente tem, mas é algumas coisas que eu vou testando, e eu tava criando uma empresa para ela ser totalmente gerenciada por IA, né, eu queria que a IA ela fizesse basicamente tudo, que é um projetinho que eu tenho. E aí na minha cabeça eu ficava pensando, cara, como que esses caras deixam o IA rodando 24 horas? E eu ficava pensando, como que uma IA roda 24 horas? E eu pensava que era o Open Cloud, mas aí a gente começou a mexer no Cloud Code, e eu via, não, mas eu tenho todas as ferramentas do Cloud Code, eu não preciso necessariamente do Open Cloud. Mas aí era meio tipo assim, um limbo, assim, eu não tinha compreendido esse conceito. E aí que eu entendi que o nosso cérebro, ele não necessariamente ele funciona o tempo todo. Na verdade, a gente funciona porque a gente tem estímulos. E na IA é a mesma coisa. Então você tem duas coisas que é importante para você ter uma IA que ela roda o tempo inteiro, ou pra você ter uma empresa que ela roda 100% gerenciada por IA. É gatilho ou rotina? Rotina é a cada tanto tempo faz tal coisa, ou tal horário faz tal coisa. Então, ó, todo dia você olha o meu financeiro e me avisa se eu ganhei dinheiro ou perdi no dia anterior. É uma rotina. E o segundo é gatilho. Toda vez que acontecer tal coisa, você roda tal. Ou se acontecer isso, você roda tal coisa. Aí imagina, se você tem a rotina, todo dia olha meu financeiro e vê se perdeu dinheiro. É uma rotina. Se for negativo,
você pede para o analista de tráfego trazer um relatório. Então, aí eu já tenho um gatilho. E aí, beleza, aí o analista de tráfego trouxe um relatório. Dentro do relatório de tráfego, se o custo do lead tiver tal coisa, faça tal. Se o custo de tal coisa for ruim, faça tal coisa. Então, ele vai engatilhando outros agentes. Pô, se o custo do lead, então, ficou caro, eu tenho que mandar, então, o gerente de marketing, que ele cria os criativos, e o cara de copy analisar por que as copies não estão funcionando. Se não é o custo do lead, mas é a conversão, eu tenho que, então, fazer uma análise para o setor comercial, para ele avaliar por que a IA de atendimento está indo mal. Então, repara que a partir de uma rotina, você começa a gerar vários gatilhos. E se você tem uma coisa que, como o Johnny mesmo falou, no começo é simples. Pô, eu só preciso do financeiro todo dia. Depois, pô, mas se o financeiro faz isso, outro pode fazer isso. Quando você vai ver, você tá com um monstro. Porque você tem uma coisa engatilhando outra, que tem uma outra coisa engatilhando a outra, e aí eu vai seguindo. Então, se você mandar esses dois principais, que eu acho que é o loop e o goal, e esse conceito, né? Para o Cloud Code, ele já vai te explicar. Se você, na verdade, pegar, inclusive, esse vídeo e falar para ele transcrever e jogar lá, você vai conseguir conversar com ele sobre isso e como isso pode ser implementado na sua rotina. Então, eu acho que esses são os principais conceitos, assim, que hoje está sendo implementado bastante. Eu achei legal porque foi, tipo, um insight que eu tive bastante tempo atrás, mas eu ainda assim não tinha como usar. Eu não tinha visualização de como usar. A partir do momento que a gente viu essa palestra dele, ele falando dessa questão de subir um nível, que aí a gente começou a maturar, assim, que eu, pelo menos, comecei a maturar. O Johnny já estava vendo algumas coisas até em relação a isso. Comecei a maturar, pô, como que eu posso usar? Como que eu posso usar? E aí a gente foi testando. Hoje você está só com esse teste. Como que foi essa sua experiência, esses primeiros testes de looping? O loop que eu fiz ele é muito simples, justamente por isso, por essa parte que hoje em dia eu acho que ainda não está muito democrático de fazer. É difícil você fazer um loop, você tem que dedicar um tempo de estudo ali para parar e fazer essa estrutura inteira de um loop que vai ser muito útil no seu dia a dia, Aham. a ponto dele desenvolver coisas. Então tá no começo ainda, mas eu gosto sempre de. Eu ia falar para você finalizar, porque eu quero falar de futurologia. Eu sempre gosto de falar aqui que isso vai Uhum. gerar na nossa sociedade, que é a empresa 100% autônoma, quase. Essa é a. Eu acho que essa é isso que você explicou de uma faz uma tarefa que é deixa eu cortar minha câmera para lá. Uma faz uma tarefa que é agendada para agora, que é um evento, que gera um evento, que é outra gatilha, que é outra gatilha, que é outra gatilha. Vai ter muita empresa autogerenciável daqui para não Total. daqui para frente, mas nos próximos anos a gente vai cada vez mais ver empresas em que a maior parte da operação não é humana. Mas isso é relativo também, porque Vai abrir outras funções também, né? não, abre outras funções e também se você colocasse um cara antes da internet, ele ia falar que hoje em dia quase nenhuma função é feita por Sim. humano, entendeu? Então a gente vai ter esse salto que vai ter menos humanos, provavelmente vai ter mais empresas e blá 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 blá, blá, mas a gente vai cada vez mais ter esses sistemas autogerenciáveis que vai desde a operação ser autogerenciável, então desde a comunicação com o cliente, e aí, por exemplo, essa comunicação com o cliente nota uma falha no sistema, ela lança uma mensagem para a equipe técnica, entre muitas Aham. aspas, que é uma IA, que gera uma prioridade, que gera uma implementação, que avisa o time. É Então, isso aí. cada vez mais. Isso é bizarro, porque é meio difícil de prever onde vai, porque agora não é só algo que é autogerenciável, ela se autocresce. Teoricamente, as empresas vão autocrescer. Até porque ela pode aprender com isso, né? Tipo, já não é distante o fato de você ter uma IA aprender, ela já faz isso, na verdade, mas, tipo assim, não é distante, eu falo, o fato de você mesmo criar como ela aprende. Se você tiver um arquivo de como ela age, ela mesmo todo dia pode ter um gatilho de atualizar esse arquivo. E se você tem isso, então ela literalmente ela vai fazendo as coisas e ela vai Ela aprendendo. analisa o mercado, ela vê para que direção ela tem que ir, para onde ela guia o produto, na visão de mais técnica, né? Para onde ela guia o produto, quais são as falhas na operação. Isso vai ser bizarro. Eu tenho curiosidade de saber o que vai ser daqui, por exemplo, uns 5 anos. Daqui 5 anos, com certeza, já vai ter empresa muito quase Ah, 100%. Não todas, não acho que vai acontecer essa migração tão sim, mas vai ter instantânea. bem. Mas a gente já vai a gente já vai ter empresas que são quase 100% feitas por IA. Não, total, uma área que eu vejo que é mais simples, que é uma área que a gente já colocou, a gente inclusive, a gente fez até um podcast com o Wesley, né, uma conversa cast dessa daqui com o Wesley, que é uma pessoa que a gente contratou especificamente para mexer com automação. Então, por exemplo, hoje eu não tenho tempo às vezes de finalizar
projetos que são do dia a dia, assim. Então, que eu sou um criador de protótipos. Eu crio o protótipo, valido, pô, faz sentido, passo para ele que ele finaliza, implementa, arruma as arestas, conversa com o time, vê o que o time precisa melhorar, o que falta detalhe e tal. E agora a gente contratou uma outra pessoa, então agora tem uma outra pessoa dentro dessa área de automação. E a primeira tarefa que eu vou. A segunda tarefa, na verdade, a primeira eu dei uma tarefa um pouco mais simples para ela, que não é tão simples assim, mas eu acho que vai ser legal para ela se desenvolver. Mas uma tarefa que eu tenho aqui é dela já implementar isso em umas rotinas que eu ficava pensando, cara, como que eu posso implementar isso na minha rotina? E eu vi umas ideias, algumas coisas e tal, mas a área mais fácil para mim, que é uma área que eu gerencio, é a área de tráfego pago. Porque a tráfego pago é muito claro para mim as rotinas disso. Não sei se, eu acho que é pela área e também pela minha experiência dentro dela. Mas, tipo assim, pô, todo dia ela vai puxar o relatório, que ela bate lá com o MCP da Meta, e ela já vai extrair as informações daquela conta. Aí eu já consigo saber, para o gestor de tráfego, qual conta às vezes gastou um pouco mais do saldo daqueles clientes que tem saldo em conta, que às vezes tem que depositar um dinheiro, às vezes era para depositar amanhã, mas vai ter que depositar hoje. Aí ela já pega qual cliente está com custo do lead acima da meta, custo por compra acima da meta, abaixo. E então, esse processo, nos podcasts atrás eu até falei sobre o processo do efeito CAPTCHA, né? Que eu falo que é tipo você fazer o humano aprovar Eu ele. sou humano, eu sou humano. Eu sou humano. CAPTCHA, ninguém entende CAPTCHA. Não, foda-se, mas aí você fala tantas vezes que uma hora entende. Mas é o fato de você fazer com que a IA ela traga o feedback do que ela quer fazer, você dá sim, não o editar. E a partir do tempo que você dá muito sim, ela começa a fazer sozinha. Só que isso daí já era um conceito que eu tinha, mas agora isso auxiliado com a rotina, eu falei, ela não vai fazer isso de maneira passiva, ela vai começar a fazer isso de maneira ativa. E aí é um negócio que eu acho que vai, tipo, cara, o setor de tráfego ele vai rodar, tipo assim, 10 vezes mais contas. Tipo assim, a mesma quantidade de gestores, eles vão rodar 10 vezes mais facilmente. Eu tinha Sabe que o que você perguntar fala? pra você, Pergunta. mas é pra você. De tipo assim, como você vê essa, por exemplo, daqui 5 anos que vai ter. Isso daí é um grande. 5 anos é Não, longíssimo prazo, né? Não tenho a né, mínima sim, ideia. mas tipo assim, pensando nesse ponto de que, ok, a gente teve a confirmar. Pra mim, isso é uma confirmação de. As empresas vão ser muito autogerenciáveis. Uhum. O Área que financeira, isso impacta na economia, seu grande econômico? putz, é a futurologia mesmo, né? Eu quero chapação, pô. Cara, isso daí a gente vai entrar em teorias, mas tipo Mas é assim. óbvio, Sim, 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 sim. futurologia. Eu acho que tem algumas Até coisas. falar que vai ter empresa autônoma tipo É, assim, a gente não, a gente sabe que as empresas já trabalham no prejuízo. Quem garante que amanhã total. todas elas vão quebrar e vai Ou que deixar o o custo de token token vai ficar extremamente caro. caro É, e isso isso vai aí. ficar inviável, tá ligado? Total, total, total. Eu acho que, assim, além no micro, o micro e não a macroeconomia ainda, eu acho que no micro, ah, eu acho que as empresas elas vão, claro, as que conseguirem se adaptar, tô falando, mas as empresas elas vão ficar mais eficientes, então eu acho que é aquela coisa lá de você faturar 10 vezes mais com a mesma quantidade de pessoas. Eu acho que esse tem que ser o objetivo das empresas. Então, assim, não é, eu quero substituir minhas pessoas, só se você quiser ficar parado e não crescer. Se o seu objetivo é crescer, é faturar 10 vezes mais com a mesma quantidade de pessoas. Várias áreas elas vão ser otimizadas. Então, eu acho que isso vai fazer com que muito processo ele seja mais autônomo. Por exemplo, pô, financeiro. Financeiro é um processo muito, é, tipo assim, processual mesmo, assim, que você consegue todo dia conferir contas a pagar, contas a receber, relatórios, DRE. Tipo assim, é muito, entre aspas, simples de você pensar na lógica de como se É automatiza mecânico, isso. né? Só que a partir disso você tem áreas de gestão, tipo assim, toda área que tem KPI, eu acho que um ponto vai mudar, a gente tem que ter mais KPIs para as coisas, ou se as empresas não têm, tem que ter, porque são esses KPIs que vão gerar alertas. Tipo assim, hoje em dia tem muita empresa ainda que tem muita coisa no feeling. Então, Uhum. pô, essa área não tá indo tão bem, eu tô sentindo isso, não sei o que, mas aí não necessariamente ela vai ter esse contato. Então você vai ter que ter Uhum. classificado mesmo, ó, se acontecer, pode ser qualitativo essas métricas, mas tem que ter definido, assim, tipo, pô, se acontecer isso, tem que fazer tal coisa, se acontecer aquilo, tem que fazer isso. Eu acho que vai mudar, então, eu acho que essa quantidade de faturamento por funcionário. Isso vai mudar Sim. muito. As empresas vão faturar mais por funcionário. Aí no macro, você pode entrar nas discussões que a gente entrou no primeiro episódio. Tipo assim, pô, será que a gente vai ter uma demissão em massa? Possivelmente. Dentro dessa transição, será que as pessoas vão ficar, tipo, meio inúteis e aí vai precisar de ter renda única universal, que nem o Elon Musk fala? Cara, não sei, porque também tem aquela teoria de que quanto mais você tem
a oferta de algo, a demanda por aquilo também cresce. Então, será que também a gente não vai ter mais consumo, mais pessoas usando? Isso vai realmente gerar muito mais empregos? Eu acho que vai ter mais soluções no mercado, porque a barreira de solução acabou. Total. Acabou não, né? Mas A tá vida das ficando pessoas vai ficar mais fácil. tá ficando muito menor a barreira de solução, tal qual quando a internet surgiu. Mas eu fico com dificuldade de pensar o que que a gente vai fazer. É aquele ponto. Mas eu acho que até um ponto antes de eu voltar A gente para. vai ter solução para tudo, basicamente. Não, isso Eu penso. realmente vai rodar tão. Tipo assim, é aquele ponto de que o meu trabalho, ele realmente ele vai ser substituído. E, tipo, olha que a gente faz muita coisa hoje. Tipo, não é um trabalho braçal, mas ele pode. Tipo, o seu trabalho meio que ele pode ser, em tese, substituído. Tipo assim, você vai ser um direcionador. Sim. Mas muita parte do seu trabalho hoje, ele vai ser Então, e aí substituído. eu penso na sociedade onde todo mundo consegue fazer isso. É porque vai ficar cada vez mais fácil. Exato, esse é o meu Hoje ponto. tem esse Todo conhecimento mundo técnico, mas consegue criar uma solução. Por exemplo, hoje, há um tempo atrás, qual foi a barreira que a IA quebrou? Todo mundo hoje consegue construir um site. Daqui a pouco vai ser todo mundo hoje consegue construir um SaaS. Daqui a pouco vai ser todo mundo hoje consegue construir uma solução barra uma empresa antes você que tinha que oferece pedir. o serviço. Você tinha que, ainda assim, e eu acho que é tão ponto interessante. Antes você tinha que, tipo assim, na IA, você não pode pedir pra ela, falar assim, faça um CRM. Que ela vai fazer um CRM da maneira mais fácil possível. Eu até gostei dessa forma de você explicar isso. Você que pontuou isso, que ela vai fazer da forma mais fácil possível pra fazer aquilo. Então não vai ficar perfeito. Então você tem que dividir em pequenas etapas, certo? Pra você fazer aquilo. Só que se você for ver a quantidade de pequenas etapas que você tinha que separar antes, quando ele era só input e output, era muito maior do que hoje que ele Era muito pensa. maior. Antes a gente, por exemplo, e isso acontece realmente, antes a gente escrevia código, só que pedia para ele escrever as funções. Então, por exemplo, a gente pedia para o ChatGPT, escreve uma função assim, você dava Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você fez uma função. Hoje em dia, eu peço funcionalidades inteiras que tem muitas funções, tabelas do banco de dados inteira, e ele faz em uma, não tipo assim, instantâneo, mas ele pensa, 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 pensa e executa aquilo. Ah, Exatamente. Então eu e acho. cada vez mais, é isso que eu falo, É, cada vez mais essa barreira vai diminuir. Hoje em dia tá, olha pra. todo mundo consegue construir um SaaS. Hoje em dia, um micro SaaS, eu vou dizer assim, um SaaS completo consegue construir, mas ele está Com uma fadado, complexidade ele maior. tá fadado em geral a morrer se você não botar alguém técnico para olhar para ele. Mas qual que vai ser o próximo passo disso? Todo mundo vai conseguir fazer aí um SaaS, Então, aí, SaaS esse é o inteiro. ponto que eu E aí acho. depois do SaaS? Então vai ter tudo que você tiver a necessidade vai ter uma solução, até o ponto que você, na verdade, que vai criar as suas soluções, porque ela é 100% adaptada no seu É porque é caso. todo personalizado. Eu acho que é isso aí, porque, então, tipo assim, hoje, aí, que eu acho que é até um ponto importante do Gol, por exemplo, assim. Dentro do Gol, ainda não matou essa questão de que Não. você tem que separar em pequenas etapas o projeto. Eu acho que com o tempo, novamente, isso fica. Você precisa descrever menos porque a IA tá mais inteligente e ela pensa mais. Então hoje já tá um pouco maior, mas ainda assim, você vai montar um SaaS bom. Você precisa ter um processo dentro deles, tem que definir as coisas, tem que criar as coisas. Você faz parte por parte. Então, você vê os desenvolvedores aqui, o papel deles é esse: pô, beleza, eu tenho que fazer isso, mas é uma task, depois outra task, depois outra task. A IA já ajuda muito, mas Sim. você tem que ir fazendo parte por parte para ficar bom. Dentro do Go, uma coisa que a gente chegou à conclusão beleza, a IA hoje, ela roda por horas. Por exemplo, os gols que eu rodei, no primeiro dia ele rodou por 2 horas e meia sozinho, o segundo rodou por 1 hora e o terceiro rodou por 2 horas sozinho, né? Os testes que eu tô fazendo. Porra, eu já achei incrível isso. Pô, a Sim. IA ficava. Quando ela trabalhou 20 minutos sozinho, eu já achei incrível, que é o que ela estava fazendo recentemente. Agora trabalhando 2 horas e meia e Eu, com eu, alguns relatórios de 8 eu horas. acho bizarro porque eu vejo algo colapsando nisso. Porque eu penso, tá, cada vez mais a única coisa que vai necessitar do humano é a visão. Uhum. Quase. Não visão visual, mas a visão de futuro. Tipo assim, a ideia do produto. Então, tipo assim, o que eu quero construir para solucionar qual dor. Então, cada vez mais eu vejo que no mundo da tecnologia, essa vai ser a nossa função principal. Mas isso também, em algum momento, vai ser analise o mercado e Substituído. crie visões de produto. Então, em algum momento, a própria IA vai criar produtos e produtos com visões de produto para humanos. Será que ela vai criar ou ela vai criar para Tá, outras IAs? guarda. Eu acho que a internet ela vai virar um micro-universo em que só a IA quase vai estar ali. Uhum. E a gente vai ter uma interface a isso, que é a internet, entre aspas. Mas eu vejo esquisito isso. Tipo É, assim, muita não, é solução porque é no muita mercado. coisa, mas deixa eu chegar nesse ponto só.
Porque, tipo assim, porque aí senão já vai por futurologia total. Dentro disso daí, tipo assim. Sim. Não, sim, eu quero chegar nele, mas eu acho que é interessante pro pessoal compreender isso, porque pra gente é muito óbvio isso. Tipo, pensar lá na frente dentro dentro do Sim. conceito que a gente já tem. Mas, tipo assim, dentro desse ponto de fazer as pequenas coisas, se hoje você for fazer um gol, até pra agregar conhecimento, você não pode, tipo assim, não é só porque ela trabalha por 2 horas e meia que você pode colocar ela a trabalhar. A mudança foi. Antes você pedia uma coisa, ela trabalhava naquilo, te devolvia, você trabalhava e tal. Se você quer criar um gol, você tem que fazer o quê? Pô, se eu fosse fazer um CRM, eu ia trabalhar bem a pipeline, ia criar as pipelines. É a IA que tá fazendo, mas você tá direcionando. Agora vamos criar as automações, aí você organiza as automações, corrige aquelas que ela fez errar e tudo mais. Com o Go é a mesma coisa, só que você vai detalhar. Então, antes de você pedir e voltar, você vai falar, pô, o pipeline vai ser assim, 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 as automações vão ser assim, 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 assim. Então, você vai ter um plano mesmo dele feito, e aí você vai jogar no Go e ela vai ser aquele plano. Então, assim, o fato de hoje existir o Go não quer dizer que você já pode dar uma função sim, tipo assim, uma função, faça tal coisa e ele vai fazer todos os passos detalhados. Você ainda tem necessidade de, eu acho que, descrever esse fato. E De é dar visão. isso que vai puxar para essa futurologia que você vai falar. Ponto até interessante, só um adendo. O que eu achei interessante do que no negócio que você pesquisou falou, é que tem algumas coisas que é preciso fazer um bom gol. Primeiro, que é interessante que ele tenha meio que um checklist. Então, se você fez o plano, ele tem que ter meio que um checklist para ele ir passando passo a passo. E segundo, é que o objetivo do goal não pode ser o agente que executa, que ele verifica se está ok ou não. Porque dentro dos testes, né, que os pesquisadores fizeram, o agente que executa a tarefa, ele tem uma tendência a dizer que ela está pronta mais fácil do que se outra gente estiver definindo. Então, às vezes, vai estar mais ou menos feita, ele vai dizer ok. Então, você tem que ter o goal com o passo a passo dele feito, com o objetivo final, mas quem avalia esse objetivo é outra gente. Que o papel dele é só avaliar esse objetivo, porque ele não vai ser tendencioso a dizer que sim, está finalizado quando às vezes não está. Eu achei bem interessante esse ponto. Mas beleza. Dentro disso, eu acho que como que as coisas vão evoluindo para a futurologia? Eu acho que cada vez mais o que acontece é que você está pedindo uma coisa muito complexa de maneira simples e aí a já entende. Então, antes você tinha que fazer uma função, agora você já consegue falar uma. Qual palavra que você tinha usado? Tipo, que antes você tinha Uma funcionalidade. uma funcionalidade inteira. Hoje você já consegue pedir um SaaS inteiro, mas ele faz um pouco cagado. Só que daqui a pouco você vai pedir o SaaS inteiro e ele vai fazer inteiro mesmo. Eu não Sim. vou precisar falar pipeline, automação. Não, ele mesmo vai te fazer pergunta do que você precisa, vai resolver e pum, fez. Então eu acho que cada vez mais essa barreira de necessidade técnica diminui. A ponto de que, por exemplo, hoje você tem pessoais muito técnicos mexendo com looping, Go, esse tipo de coisa. Eu Daqui a acho pouco que. a própria IA já vai Nossa, eu tive perguntar para uma você, brisa. ou, Eu tive uma brisa. falei, Eu acho que SaaS vai virar algo tipo o tráfego pago. Você vai como? lançar criativos de soluções e você vai ver a performance dela no mercado e você vai. Mano, sabe eu acho como vai virar? Sabe Nossa, eu acho. aqueles games meio que tem, que eles são tipo meio open source assim, que você pode criar coisas, que nem Ah, tipo Roblox. tipo, não robô, tipo, sabe, mobs, né? Não, não é mobs, faz tanto Não é tempo que eu não uso. Roblox? Não, não, quando você adicionava um mob no jogo. Mod. Mod, isso, boa. Mas faz tanto tempo que eu não adiciono mod no jogo que eu nem lembro o nome. Então, quando você adiciona mod, e aí as pessoas às vezes. Mod. Mod. Eu falei mod, caralho. Não sei, o pessoal aí viu. Tipo, quando você adiciona um mod no jogo, tinha jogo que você podia criar certas coisas e as pessoas compravam o que você criava. Sim. Eu acho que ele vai ficar meio assim, tipo assim, agora é meio que todo mundo pode criar tudo. Uhum. Só que aí qual que é o ponto? Pô, eu acho que até uma coisa que entra hoje, a gente já chegou nesse nível um pouco. Tipo assim, a gente tava conversando com o Wesley. Às vezes eu chego numa ferramenta, eu falo, pô, que bacana. Vale a pena eu criar ela ou comprar? Hoje em dia Sim. eu já tenho esse pensamento. Porque hoje em dia você pode criar essa bodega. Então, Sim. tipo assim, então eu acho que as pessoas vão começar a ter esse pensamento. Pô, vale a pena eu pensar em como eu faço isso pra mim ou já usar essa tá pronta? Tipo, não que a pessoa não possa criar, Sim. porque virou uma flexibilidade dela poder criar. Mas o cara já pensou, já fez. É tipo o template do Notion. É Uhum. isso, perfeito. É tipo o template do Notion. Pô, qualquer um pode criar aquilo, mas você quer gastar o tempo pra criar ou você já quer pegar um criado? Eu A- acho a- que Mas cada vez diminui essa barreira, eu né? acho que uma ideia muito boa que, se for executada no curto prazo, vai dar muito certo. Que é fazer um Notion mesmo. Então, tipo assim, para mim o Notion ele é uma plataforma de fazer plataformas. Uhum. Onde a customização é 100% feita por IA. Porque aí a pessoa não precisa ter
o trabalho de subir um bagulho em Sim. infra, É que não é o tem que objetivo da nossa plataforma, né, segue na linha do que a gente estava falando, do que a gente sim. quer fazer. Então quando a pessoa tiver Inclusive, a um gente falou no Notion podcast da semana passada. quando ela tiver um Notion que ela falar: "Então, meu sistema de estoque é assim, eu queria que isso acontecesse, eu não sei o que acontecesse". Então um sistema que não a pessoa necessariamente cria o sistema dela, mas ela tem um sistema modular que é capaz de criar quase todo o sistema. Eu acho que isso é uma ideia que É, vai dar muito bom eu acho nesse que curto prazo. isso entra bastante no que a gente falou na última conversa, porque é aquela questão de criar plataformas que elas são, tipo assim, o setup delas é feito por uma própria IA. Né? Sim. Então, aí a conversa, então você não tem mais os botões, você já fala com uma IA, aí faz. Inicialmente, que aí é o gap que a gente tem hoje, é fazer isso setorizado. Então, por exemplo, o nosso sistema de gerenciamento de atendimento através de inteligência artificial é um sistema setorizado, foi Uhum. específico para aquilo. A Cloud ainda não está pensando nisso, ela está fazendo Sim. coisas mais genéricas. E a gente está fazendo ela. Então a gente tem uma vantagem competitiva no mercado a ponto de fazer com que é o nosso objetivo hoje, que uma pessoa entre na nossa plataforma e uma IA configure ela para ele. Sim. Para não precisar de um técnico, que é hoje o que acontece, tem um time técnico de dev e tal para desenvolver isso para ele. Então a própria IA possa fazer isso, só que aí o depois e o depois e o depois, que é o futuro e o futuro e o futuro, vai vendo que beleza, hoje isso é só no setor comercial. Mas e se daqui a pouco a gente adicionar um modo financeiro? Ela já está fazendo um modo financeiro também. Sim. Só que daqui a pouco ela está fazendo outro modo, outro, então eu acho que com o futuro você vai ter meio que quase um oráculo uma IA que ela faz tudo. Tipo assim, eu preciso agora do financeiro. Pum, blá, 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 monta, te pergunta, não, agora arruma daquele jeito, arruma daquele outro. E ela vai montando pra você com uma linguagem natural tão simples e que, assim, eu acho que sei lá o ponto final disso, mas eu acho que vai ter É, liberdade total pra todo mundo montar. todo mundo vai poder ter o próprio sistema. Democratizou a tecnologia assim num nível extremo até. Sim. Eu acho que é isso. É. Só Deus sabe o que vai acontecer aí no futuro. Eu acho que o importante é estar mexendo cada vez mais nessas funcionalidades novas. Então, por isso, quando a gente vê algo novo, a gente tenta correr. Uma coisa que eu até falei no primeiro Conversa Cast também, que um sentimento que eu tive que fez eu ir rápido para IA foi que porque quando eu vi o Bitcoin eu não fui rápido, né? Eu demorei uns anos para ir um pouco cético e depois, mesmo entendendo que aquilo era uma coisa legal. E eu acabei indo, não tão tarde, mas eu acabei indo mais tarde do que poderia ter, né? Tem aquele dor de corno. E em IA eu acho que é bom e todo mundo tem que ter esse sentimento de lançar algo novo, usar. Hoje, essa coisa nova, pelo que a gente está vendo, é os loopings, é você conseguir fazer uma IA que ela rode constantemente. Então, como o próprio criador do Cloud Code falou, pare de fazer prompts e comece a fazer sistemas que criam prompt. Eu acho que esse é o caminho aí de fazer. Como o mundo vai ser, eu não sei, mas eu sei que a gente vai estar na frente de muita gente, pelo menos. Então, se vai ter gente que vai ser inútil, se 70% da população não vai servir para nada, eu não sei, mas a gente vai estar fazendo as coisas aí para a gente pelo menos estar ali na frente de todo mundo e fazendo, eu acho que é o foco e o objetivo de todo mundo ser. Que Top. Grande, é nós. grande monólogo.